Bom dia a todo mundo. Vamos iniciar o nosso Doutora Elisa Explica fazendo um resumo do que é esse tema aí do domínio público, tá? Falamos então hoje aqui na nossa transmissão que o domínio público é o prazo a partir do qual as obras autorais, arte, cultura, como cinema, teatro, pintura, escultura e literatura, né, o prazo a partir do qual o uso dessas obras é livre. Tá? Isso acontece 70 anos após a morte do autor. Então, o autor, durante toda a vida, ele autoriza ou proíbe o uso das suas obras autorais, e quando ele morre, 70 anos após a morte dele, tá? As obras passam a ser de uso livre. O que significa dizer esse uso livre? Esse uso livre significa dizer que a partir daquele momento pode-se utilizar a obra desde que se dê o crédito, tá? Então qualquer pessoa pode usar aquela obra que caiu em domínio público desde que ela dê o devido crédito, que ela diga de quem é o autor original, de quem é aquela obra, tá? Então isso vai acontecer 70 anos após a morte do autor, tá? 70 anos após a morte do autor eu posso usar a obra desde que eu dê o crédito. Bom, pessoal, então isso é o chamado domínio público, o prazo a partir do qual a obra é de uso livre. Eu até dei uma dica, eu falei que existe um site para isso que se chama dominiopublico.gov.br, em que o próprio governo dá um ponto de partida. Ele coloca lá algumas obras que estão em domínio público que podem ser livremente utilizadas. Não são todas, mas é um bom local para a gente fazer essa consulta, né? E aí, esse domínio público é um acervo de obras que a gente pode e deve valorizar e ter acesso, né, respeitado apenas o direito de autoria e que a gente pode usar para adaptações, transformações em outros formatos, edições, reprodução, sonorização ambiental, trilha sonora, o que a gente quiser fazer, tá? Porque são obras que não são mais protegidas pelo direito de autor no aspecto patrimonial, ou seja, não geram mais, tá, direito do autor de autorizar ou proibir o uso. E nós vimos que o domínio público, ele pode se dar, tá, em obras divisíveis, de coautoria, divisíveis ou indivisíveis. Então, quando a obra é feita por mais de um autor, a gente chama essa obra em obra de coautoria, tá? Se essa coautoria for divisível, então tranquilo, o domínio público vai contar da morte de cada autor. Então, nós demos o exemplo de uma música em que um fez a letra, o outro fez a melodia. Se eu quero usar a letra, eu vou ter que aguardar 70 anos contados da morte do autor da letra, do letrista. Se eu quero usar a melodia, eu vou ter que aguardar 70 anos contados da morte de quem fez a melodia, de quem compôs a melodia, tá? Então, uma coautoria divisível fica fácil. E se é uma coautoria indivisível? Então, os dois compositores sentaram e fizeram a música juntos. Os dois contribuíram com a letra, os dois contribuíram com a melodia. Então, não dá para eu separar. E para eu usar qualquer uma das partes, tanto a letra quanto a melodia, eu vou ter que aguardar 70 anos contados da morte daquele último dos autores que faleceu. Então, o primeiro faleceu, não está aberto ainda o prazo de domínio público. O segundo faleceu, aí sim eu vou contar 70 anos da morte dele para utilizar qualquer parte da música, seja ela a letra ou a melodia, porque eles fizeram juntos, tá? E a coautoria era indivisível, tá? Falamos também que o audiovisual, tá, e a fotografia são duas exceções na lei de direitos autorais e são duas obras, então, cinema, vídeo e fotos, que não se conta 70 anos da morte do autor, se conta 70 anos da primeira publicação daquela fotografia, da primeira publicação daquele audiovisual, tá, daquele vídeo. Então, são 70 anos contados da publicação do vídeo ou da fotografia. São apenas essas duas exceções. As demais obras, tá? Como os textos literários, por exemplo, as imagens, ilustrações, né? Que não são fotografias, os desenhos, as obras de design gráfico, tudo isso conta-se, então, tá? Da morte do autor. Bom, pessoal, o que eu ia entrar, assim, quando a conexão caiu, né? E que eu acho que é um exemplo super interessante para a gente ilustrar um pouquinho disso aí, trazer isso para o caso concreto, tá? Foi, há uns anos atrás, a venda dos direitos autorais, tá, dos Beatles para o Michael Jackson. É um caso complexo de herdeiros que dá para a gente entender bem o que aconteceu. Então, há alguns anos atrás, os Beatles, tá,
obviamente através dos seus representantes legais, realizaram a venda de todos os seus direitos patrimoniais. Então vejam bem, estamos falando de direitos econômicos, financeiros, que são os direitos que estão à venda, tá? Porque o direito moral, que é aquele direito de ter o nome ligado à obra, esse não dá para vender, não dá para eu vender para alguém a condição de ser autor, né? Mas eu vendo a obra, tá? Então os Beatles alienaram, venderam para o Michael Jackson ainda em vida, tá? Então foi na época ainda em que o Michael Jackson estava vivo, venderam os direitos autorais sobre todo o seu acervo, ok? Então os Beatles venderam os direitos autorais para o Michael Jackson. Bom, o que representa essa operação? A partir daquele momento, Michael Jackson se tornou o titular dos direitos patrimoniais sobre a obra. Ele não se tornou autor, tá? Ele se tornou titular dos direitos patrimoniais. Quando alguém quiser fazer qualquer tipo de uso daquela obra dos Beatles, qualquer obra dos Beatles, porque todas foram objeto dessa sessão, vai ter que pedir autorização ao Michael Jackson e não mais aos próprios Beatles. Ok? Em princípio, é isso que essa operação quer dizer. Tá. E aí, tá? Bom, aí que o Michael Jackson faleceu e aí essa titularidade foi herdada pelos filhos dele, né? Ele deixou filhos e esses filhos herdaram essa titularidade das obras autorais dos Beatles. Ok? Ok, então agora nós temos direitos dos Beatles que estão nas mãos dos herdeiros do Michael Jackson. Beleza. Então eu vou pedir autorização aos herdeiros do Michael Jackson para usar as músicas dos Beatles. E aí a questão é, qual é o prazo de domínio público para essas obras dos Beatles? O prazo, pessoal, é o mesmo, tá? Então o prazo é 70 anos contados da morte dos Beatles que criaram, compuseram cada uma das músicas, tá? Ou seja, o domínio público, ele não muda, o prazo não muda com a mudança de titularidade sobre a obra. Eu posso vender a obra para quem eu quiser, que o domínio público vai continuar constando, né, contando da morte dos autores originais. Então, tem que pegar cada música dos Beatles, verificar quem são os autores de cada música, tá? Para eu saber qual música que eu tô querendo licenciar, quem foi o autor daquela música, verificar se a coautoria é divisível ou indivisível, se aqueles dois juntos fizeram letra e melodia, né? Ou se aqueles dois, ou três, ou quatro, né, deles, um fez a letra e outro fez a melodia, para eu saber o prazo do domínio público, né? Então vão ter músicas que já podem estar contando, que já estão contando o domínio público, por exemplo, as que foram feitas por John Lennon, né? Porque já é falecido, esse domínio público já está contando o prazo de 70 anos da morte dele. E eu tenho provavelmente há músicas que estão completamente protegidas ainda. Por exemplo, as músicas de Paul McCartney, né? Então tem que verificar a coautoria de cada uma das músicas que vão ser utilizadas e contar os 70 anos ou da morte do último dos coautores ou da morte daquele coautor que eu quero usar a participação se a obra for divisível. Se um fez a letra, o outro fez a melodia, eu quero usar só a melodia, então eu vou contar 70 anos da morte de quem fez a melodia. Então, pessoal, a regra é essa, né? Então, mesmo que a obra vá mudando de mãos, então suponhamos que os herdeiros do Michael Jackson vendam essas obras para outras pessoas, né? E assim por diante, o prazo do domínio público não vai mudar. Ele é um prazo fixo, porque ele é contado da morte dos autores, tá? Então, estamos falando de música, né? Se estivéssemos falando de audiovisual, tá? Vídeo, ou estivéssemos falando de fotografia, atenção os fotógrafos, então já sabemos que nesse caso o domínio público é contado não da morte do autor, mas sim da primeira publicação, da primeira exibição desse audiovisual ou dessa fotografia, que pode ser, por exemplo, numa sala de cinema, pode ser num streaming na internet, né? Uma exibição na internet dessa fotografia, dessa música, pode ser desse audiovisual, pode ser numa exposição, tá? De arte, mas o primeiro registro de divulgação pública desse audiovisual ou dessa fotografia vai servir como marco para a contagem dos 70 anos. Significa dizer que audiovisual e fotografia vão cair em domínio público antes, né? Não precisa esperar a morte do autor, tem que contar 70 anos
da primeira publicação dessas obras. No caso da música, tem que esperar os 70 anos da morte do autor para cair em domínio público, tá? Ah, mas eu quero usar antes disso. Então, gente, vamos pedir autorização, tá? Também se faz muito mito com relação a isso. Ah, é muito difícil, não vou conseguir autorização. Hoje, os artistas, eles são representados por empresas, né? As editoras musicais, as gravadoras que detêm os direitos, né? As pessoas jurídicas que eles constituem para isso, os empresários, os agenciadores, e todo mundo tem site na internet, tem WhatsApp, tem redes sociais, então eu posso entrar em contato com os detentores dos direitos, tá? Eu não preciso, mas como que eu vou ter acesso àquela banda grande, aquele cantor gigante? Através da empresa dele, tá? Que tá lá estabelecida na internet. Então eu vou entrar em contato com os responsáveis e vou solicitar o licenciamento, eu vou dizer para que eu quero usar aquela música, qual é a finalidade, qual é o tempo de uso, o que eu vou fazer com ela, né? O que eu vou fazer com aquela outra obra autoral, pode ser lá um desenho, uma ilustração, uma charge, pode ser, enfim, uma imagem, né, de vídeo, uma fotografia. Então eu vou dizer para que eu quero usar e aí vou entrar em contato com a empresa e eles vão me dizer as condições de licenciamento, se é gratuito, se é remunerado, quanto que vão cobrar, por quanto tempo eu posso usar, como é que é a forma de pagamento, porque é o próprio autor que define essas coisas. Certo, pessoal? Então a mensagem final que a gente vai deixar nesse Doutor Elisa Explica gravado, que vai ser mais curtinho, tá? Né? A gente fez uma transmissão e agora a gente fez um resumo em 10 minutos aí dessa transmissão, tá? É que eu devo utilizar obras autorais existentes nas novas obras que eu vou criar. Mas se o autor estiver vivo ou não tiver passado 70 anos da morte dele, eu preciso pedir autorização a ele para usar essa obra ou a empresa que o represente, que representa os direitos patrimoniais dele, tá? Se já passou 70 anos da morte dele, tá? Ou 70 anos da primeira publicação, no caso da fotografia ou do audiovisual, eu não preciso mais pedir autorização, porque a obra está em domínio público, está no domínio do público, mas eu preciso mencionar a autoria, dar o crédito do autor original, tá? Preciso dizer que é livremente adaptado, editado, reaproveitado daquela obra anterior, ok? É o chamado direito ao crédito. E é isso, pessoal, tá? Vamos respeitar aí o direito autoral porque ele é vida, né? Literalmente ele é vida. É ele que faz com que os nossos artistas criem, que os nossos autores deixem a nossa cultura cada vez mais rica, que as obras autorais circulem, né? E que a gente tenha o nosso potencial criativo respeitado. Essa regra não é brasileira, essa regra é mundial, né? Nós nos baseamos numa convenção internacional de direito de autor, então vamos respeitar isso aí em todas as mídias, inclusive na internet, que tem esse alcance mundial aí, né? Eu agradeço a vocês pela paciência, ok? E semana que vem vamos estar aí com outro Doutor Elisa Explica, outro tema bacana, tá? E ó, nas minhas redes sociais eu tenho uma surpresa para vocês que eu vou avisar mais tarde. Hoje mais tarde eu vou lançar um quadro novo, tá? Um programa novo, uma série de vídeos novas, vou anunciar lá nas minhas redes sociais. Aqui no Instagram é @elis.adv.br. Vai ser um projeto para o YouTube, tá? E eu já vou adiantar aqui que é um resumo dos fatos jurídicos da semana. Vou usar aí a minha formação jornalística para fazer para vocês um resuminho, mas do que está acontecendo no mundo do direito, das leis que interessa a você. E toda semana eu vou divulgar. Na sexta-feira, lá no YouTube, eu vou fazer uma live que vai ficar gravada para vocês lá depois, tá bom? Mais tarde eu informo aí, vou falar um pouquinho do nome desse programa. Vou deixar para vocês esse convite, tá, pessoal? Ó, muito obrigada, beijo no coração, boa quinta-feira, até semana que vem com mais um Doutor Elisa Explica. Tchau, tchau, pessoal, até mais!